E o tema que eu trago é justamente o tema da campanha, gratidão. E eu queria dizer para vocês que a gratidão é a chave que abre portas. E eu digo isso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala sobre gratidão, diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu queria te perguntar, não precisa responder aqui, responde só para você, dentro do seu coração. Quantas vezes você já agradeceu hoje? Quantas vezes você levou seu pensamento a Deus e agradeceu por alguma coisa? Quantas vezes você agradeceu alguém por algo? A gratidão, ela é algo que ela abre situações abençoadoras para a gente. Nós vamos ver durante a mensagem hoje. Então, quando você vê Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele queria dizer assim: irmãos em Cristo, irmão da igreja de Tessalônica, vocês deverão ser gratos a Deus, porque ser gratos é a vontade de Deus. Se ele fosse falar assim abertamente, né? Então, eu queria dizer para vocês que a gratidão é a memória do coração. Se uma pessoa não expressa a sua gratidão, ela tem um coração sem memória. Ela tem uma vida sem memória. E diante de Deus, quando a gente não agradece a Ele, nós estamos dizendo que nosso coração é vazio mesmo. O nosso coração é tão vazio que nem tem memória do que Ele fez por nós. E o que Ele tem feito por você? Respira. Ele te deu o fôlego da vida. Ele te deu condições de estar aqui ouvindo essa live. Ele deu seu próprio Filho na cruz. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã Ele te presenteia com perdão, com amor, com restauração. Ele te presenteia com a possibilidade de adorá-lo, porque Ele não te força, Ele não te obriga. Então, a nossa gratidão é todo dia agradecer ao Senhor. Problemas? Se eu for te contar aqui minha lista dessa semana, você chora. Mas estou aqui grato a Deus pela oportunidade. Estou grato a Deus que Ele estava limpando a igreja. Nós começamos 9 horas da manhã. Eu encerrei 12:30, liguei para a Ana. Ana, que horas que eu entro? Que eu estava preocupado em não perder a mensagem. Quando sair daqui, já temos reunião na igreja, culto, evangelismo. Problemas ao meu redor, gente, tem uma lista grande. Mas a gratidão com o meu Redentor que vive e reina, a gratidão com aquele que me deu fôlego de vida, me faz caminhar. Eu falei, pastor, um dia desse, pastor, eu me dedico tanto aqui na igreja, a gratidão a Deus. Tudo que eu tenho, que eu sou, já está pago na cruz. Eu estou sempre devendo para o Senhor, eu estou sempre devendo para o Pai. Então é por isso que eu estou aqui dedicado a Ele, porque ele falou, Marcos, você está com muita coisa já na igreja, muita função, muitas situações. Eu falei, não, pastor, me deixa, quando pesar eu te falo. Porque eu tenho uma gratidão enorme pelo que Ele tem feito por mim. Não que eu merecesse, mas é pela misericórdia. E ela se renova a cada manhã sobre a sua vida. Não olha para trás. Não olha para o irmão do lado, para o cisco do olho do irmão. Não olha para aquele que errou. Olha para o que deu certo. Olha para o que foi bacana, que tem sido útil, tem sido proveitoso. Então a gratidão, ela é poderosa na sua vida. A gratidão é poderosa na vida do crente. Ela muda a nossa visão. Ela tira a gente do estado de não perceber o que temos ganhado de Deus e começa a nos mostrar quantas coisas Ele tem nos dado. Quantos livramentos você já recebeu que você nem sabe? Quantas vezes pode ter acontecido
do inimigo pedir tua vida, igual consta na Bíblia. Jesus disse, falou para o seu discípulo, o diabo me pediu para te peneirar, mas eu orei por ti. Quantas vezes o Senhor orou por ti? Quantas vezes você foi pedido para ser peneirado pelo mal e o Senhor orou por ti? Quantas vezes foram armados laços contra a sua vida? Quantos? E naqueles dias que deu tudo errado, Ele esteve com você. Nos dias que você orou tanto e mesmo assim aconteceu o que você não queria, Ele esteve com você. Quantas vezes você desejou ser levado? Senhor, me leva. Eu não aguento mais viver aqui com tudo isso. E Ele não te levou. Então nós temos sim, ao nosso redor, coisas de gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque nós vemos o que temos e não o que falta. Tem gente que fica triste pelo que não tem e não se alegra pelo que tem. Tem gente que reclama pelo que não aconteceu e não tem gratidão a Deus pelo que tem acontecido. Tem gente que não vai para a igreja por uma roupa que não tem e deixa de ir para a igreja porque tem roupa no guarda-roupa, mas não tem a que queria, o calçado que queria. Ah, porque é congresso, eu queria com um sapato novo, mas eu não tive dinheiro, aí já se zanga, perde a bênção. Você chega na igreja, poucas pessoas vão olhar para o teu sapato novo. E se olharem, quantos vão saber quantas vezes você usou? Mas o teu Deus que te vê em secreto, Ele vai ver o teu coração. Lá na igreja, no congresso, orando, cantando, em busca de almas. Grato a Deus por mais um ano. Eu estava dizendo um dia numa pregação que a nossa mente mente. A nossa mente é mentirosa. A nossa mente nos engana. E aqui é um exemplo. Que a gente fica triste pelo que falta, mas não consegue se alegrar pelo que tem. Uma vez uma pessoa triste porque a Bíblia estava toda velha. Aí eu falei, irmão, mas está faltando página? Não, mas eu queria uma Bíblia nova e não queria nem ir para a igreja. Porque a Bíblia estava velha, que os irmãos iam ver a Bíblia velha dele. Eu falei, irmão, você está triste pelo que você acha que vão pensar? Você acha que as pessoas vão olhar para a tua Bíblia e vão achar que você é indigno? Então a mente dele estava mentindo para ele. Mas eu vi que ele estava tão triste com aquilo. E eu tinha uma Bíblia Thompson na época. Eu fui dar minha Bíblia para ele. Falei, irmão, então se o seu problema está sendo só a Bíblia, está aqui a Bíblia. Você não vai mais... Rapaz, o rosto dele mudou. Parecia que era outra pessoa com a Bíblia. Então, depois eu consigo outra Bíblia, né? Mas ele estava com a vida dele toda restrita a uma Bíblia que estava realmente velha. Então, no coração dele, ele achava que as pessoas iam achar que ele não era um homem de fé, porque a Bíblia dele era velha, embora ele estudasse muito, era estudioso, extraordinário da palavra. Mas a mente mente. A mente dele mentiu e enganou ele por muito tempo em relação a uma Bíblia envelhecida. E eu, pela misericórdia de Deus, consegui fazê-lo abrir seu coração e mais pela misericórdia eu pude dar a Bíblia. E eu já tinha recebido de presente essa Bíblia. E na mesma hora eu repassei para ele. Né? Então, a nossa mente mente. Então, tem horas que a gente consegue contornar essa situação. Mas nós temos que estar atento. Por que Eva errou? Era má? Não. Eva foi criada de Deus. Não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada de mal desse mundo. Mas ela foi enganada na mente. Adão foi enganado na mente. Caim foi enganado na mente. Então a nossa mente, ela é mentirosa. Vamos estar atentos a isso.
É por isso que Paulo fala para a gente sempre buscar renovar o nosso entendimento. A gente se renovar no nosso entendimento a cada dia. E ver tantas coisas que o Senhor tem nos dado, sermos gratos. Quando a gente começa a reclamar, a gente está sendo ingrato com Deus. Gente, você está sendo ingrato com Deus? Que isso? Que crente é esse que é ingrato com Deus? Você pode ser ingrato comigo, ingrato com a Lohane, com a Jéssica, com a Ana. Você pode ser ingrato com qualquer pessoa, mas com Deus não se pode ser ingrato com Deus. Tanta coisa que Ele tem dado. Ah, mas eu preciso de uma coisa que Ele não me deu. Orei tanto. Aí você está ingrato pelo que você não teve. E o que você teve? Ah, mas eu orei tanto pela minha família não se converteu. Aí você vai ser ingrato pelo que não aconteceu. E as outras pessoas que você orou? E as outras vezes que você orou? E Deus atendeu? Então vamos manter a nossa fé no que deu certo. E o que mais deu certo na sua vida foi a cruz do Calvário. Se você não consegue ver nada ao seu redor de bom, lembre do sangue que verteu na cruz por você. Lembra aquele que falou está consumado. Lembra daquele que disse, Pai, faça-se a tua vontade. E se entregou ao espancamento, ao martírio, à humilhação. Lembre disso. Mas seja grato a Deus. Seu nome não está em qualquer livro, não. O seu nome está no livro da vida. O seu nome foi escrito com sangue, lá no livro da vida. E Jesus ainda fala, todos que o Pai me deu não lançarei fora. E Jesus disse, eu vou preparar morada, e vou voltar e vou buscar vocês para mim mesmo. O Senhor não vai voltar, te buscar e te deixar lá, não. Ele disse, eu vou te buscar para mim mesmo. Imagina Jesus batendo assim no peito, dizendo, filha, eu vou voltar, vou te buscar para mim. Ele vai estar com você na eternidade. Então isso é verdade. Isso é verdade. Então você tem motivo de gratidão, sim. Por mais que você esteja no ambiente mais ruim que for, por mais que você esteja numa situação nesse momento que não é aquilo que você gostaria de estar, mas você tem que ter gratidão pelo menos pelo Calvário, pelo sangue da cruz, pelo estar consumado, pela ressurreição terceiro dia. E essa gratidão tem que ser expressa. Ela tem que ser colocada para fora para que as pessoas vejam. E eu quero te dizer outra. A gratidão libera milagres. Eu vou chamar o amigo Jesus para garantir isso. Lá quando tinha os pães e os peixinhos, o que Jesus fez? Ele agradeceu antes da multiplicação. A multiplicação ocorreu depois dele agradecer. Depois da gratidão de Jesus é que houve milagre. Então, se Jesus de Nazaré, Filho de Deus, teve gratidão com o Pai, e nós? Nem precisa argumentar, não precisa de teologia. Jesus fez, ensina. Jesus praticou, a gente é exemplo. Então vamos seguir nossas vidas pautadas na gratidão ao Pai, pelo que tem dado certo. Agradecer pelo que nós conseguimos alcançar. O que deu ruim, guarda na caixinha de experiência. O que não chegou no momento, vamos guardar na caixinha. Estou esperando essa bênção acontecer. Mas manter a fé no Pai. E a gratidão é uma forma de você mostrar que você tem fé. E se você acha que eu estou inventando historinha, eu vou te falar Salmos 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
É como se o salmista falasse hoje: irmão, irmã, sejam gratos ao Senhor, porque Ele é bom com você. A misericórdia dele na sua vida se renova todas as manhãs e dura para sempre. E se você prefere o Novo Testamento, vamos chamar Paulo. Em tudo, pela oração, com ações de graças, sejam conhecidas as vossas orações diante de Deus. Resumindo aqui, Filipenses 4:6, quando a gente vai orar, a gente vai suplicar ao Senhor, nós temos que ter gratidão. Veja, com ações de graça sejam conhecidas as vossas orações. Então a nossa gratidão é agradecer. Agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem proporcionado. E aí você pode estar se perguntando: pastor, como que eu consigo desenvolver o coração grato? Comece reconhecendo as pequenas bênçãos. Filho do irmão conseguiu emprego. Pode ser que você esteja desempregado, mas você vai agradecer ao Senhor porque o seu irmão na igreja foi abençoado. Obrigado pelo fôlego da vida. Ontem nós recebemos uma notícia triste do grande pastor, amoroso, conselheiro, amoroso mesmo. Ele partiu para a eternidade. Ele não conseguia mais respirar. Ele não conseguia puxar o fôlego. Mas mesmo assim, a esposa falou que a última palavra que ela conseguiu escutar dele foi: obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu te agradeço por tudo. Foi as últimas palavras do homem que estava ali, sofrendo dores terríveis da doença. Mas ele foi grato no seu último suspiro. Ele não disse eu te amo para a esposa. Ele falou tudo isso antes. Mas o último suspiro dele, que ele estava voltando para casa, ele agradeceu. Ele foi grato a Deus por tudo. E aquilo foi o conforto para a pastora. Aquilo foi o consolo para os filhos, de ver que em meio a tudo isso ele não murmurou, não reclamou, e foi grato no seu último brado de vida. Outra dica que eu te dou é você começar a anotar. Arruma um caderninho e anota. Todo dia você anota um motivo de gratidão. Um por dia, olha. No mês você vai ter 30. Pode até repetir. Em um ano você vai ter 300 motivos de gratidão. Em 2 anos você vai ter 600 motivos, cada dia um. Aí você agradece. Amanhã você agradece outro. E assim você vai agradecendo ao Senhor cada dia por um motivo novo. E em um ano o Senhor te escutou 365 vezes de gratidão. Lá no hebraico, a palavra todá, ela era tida como, como eu vou te dizer, um sacrifício pessoal. Porque você expressar a gratidão, você falar a sua gratidão, muitas vezes conflita com a personalidade das pessoas. Às vezes tem pessoas tímidas que não vão conseguir expressar gratidão. Tem pessoas amarguradas, pessoas magoadas. Então, lá no hebraico, o todá, que é a gratidão, era tido como um sacrifício da pessoa, porque implicava ela lutar com a sua própria personalidade, com a sua própria realidade, com seus medos, suas raivas, suas decepções. Mas tal qual Jó levantou a cabeça e disse: o meu Redentor vive, você vai fazer isso todo dia. Você está pior que Jó? Você está igual Jó? Ele foi grato. Ele bradou: o meu Redentor vive. E você vai fazer igual o Jó. A partir de hoje você vai fazer isso. Agradeça antes do milagre.
Nós mostramos Jesus fazendo isso. Um dia desse eu dei um atendimento de uma pessoa muito chateada com Deus, que Deus decepcionou ela. E eu deixei ela falar. Lá na formação de capelão, a gente aprende quando a pessoa chega amargurada, ela precisa de 10 minutos para falar. Deixa falar o que estiver falando. Aconselhamento de maridos, ouça a esposa 10 minutos, ouça o marido 10 minutos, ouça os filhos. Aqueles 10 minutos muitas vezes nem são verdade. É a alma querendo vomitar o que está lhe fazendo mal. É a alma querendo se limpar da sujeira que a mente fez. A mente da gente mente, já falei. Então a mente da gente cria histórias. Então esses 10 minutos você vai deixar a pessoa botar para fora. E aí eu deixei aquela pessoa falar. Ela falando um monte de coisa de Deus, da igreja, e foi citar famoso que errou. Eu deixei ela vomitar aquilo que fazia mal para ela. Eu ia até estimulando ela a falar mais, para ela esvaziar. Que é incrível, gente, é 10 minutos, 8, 9, 10 minutos. Aí ela parou, começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu vi, esvaziou. Aí eu comecei a louvor. Aí começa assim a perguntar como ela se converteu. Eu perguntei para ela assim, qual a pessoa que ela mais admirava na igreja. Ela me falou. Eu perguntei por que tu admirava. E aí eu fui construindo na mente dela a situação de tudo que o Senhor fez. Aí que ela me contou, é porque eu fiz um voto com Deus e Deus não cumpriu. Eu falei, você fez um voto, mas Deus recebeu esse voto? Você acha que Deus recebeu esse voto? Porque você fez, mas qual a garantia que você tem que Deus fechou contigo? Que Deus concordou o voto contigo? Tu não sabes se Deus concordou, então por que você está triste com Deus? Qual o sinal que Deus te deu que Ele topou o voto? E eu fiquei curioso para saber qual o voto e eu perguntei. Eu falei para Deus que se Ele curasse a pessoa, eu ia servir Ele a vida toda. Aí eu usei minha autoridade de pastor e falei, você está errado. A gente agradece antes do milagre. Você deveria ter falado assim, Senhor, eu vou ser fiel a Ti, que aquela pessoa seja curada ou não. Se aquela pessoa for curada ou não for curada, eu vou Te servir até o fim da minha vida. Ela inverteu a ordem do voto. E muitas pessoas hoje estão invertendo a gratidão a Deus e estão perdendo a bênção. Tem gente que atribui a Deus coisas que Deus não tem responsabilidade em algumas situações. Então, com a gratidão, você nunca vai errar. Senhor, eu vou Te servir a vida toda. Independente de tu cures ou não cures o meu marido, a minha esposa. Eu vou Te servir eternamente, que meu casamento se restaure ou não. Eu vou continuar Te servindo. Porque chega um ponto que o crente quer botar termo em Deus. Tem ponto que, de vez do crente ser grato, ele quer dar ordem para Deus. E Deus é Deus. Ele é soberano. Então, agradeça antes do milagre. Olha, já dei 3 passos para vocês. Primeiro, reconhecer as pequenas bênçãos. Anotar um motivo de gratidão todo dia. E o terceiro, agora, agradecer antes do milagre. E mais um, expresse sua gratidão às pessoas. A mensagem falou no seu coração, dê um abraço à pessoa, fale, que palavra linda, abençoou a minha vida. O louvor foi uma bênção. Irmão, foi tão glorioso o louvor hoje. Me levou na presença do Senhor. Comece a expressar gratidão para as pessoas. Receber uma visita, agradeça, mas agradeça mesmo. Alguém falou, eu estou orando por você, dê um abraço na pessoa e obrigado. Pensa o esforço que é uma pessoa orar por outra.
É guerra espiritual. E a pessoa se dispôs a orar. Seja grato, expressa a gratidão. Eu falei no início, gratidão não é sentimento, gratidão é expressão. Você tem que se expressar, você tem que demonstrar. E é o que a Bíblia vai dizer. Em outras palavras, a Bíblia diz: quem é grato no pouco é capacitado para viver muito. Você consegue ser grato com uma bênção por dia? Você vai conseguir ser grato por maiores bênçãos. E aí eu queria dizer para vocês algo muito sério, que é o perigo da ingratidão. Da mesma forma que a gratidão abre portas, ela fecha portas. Não só diante do Pai, mas diante dos homens. As pessoas recebem algo de alguém e tem que partir gratidão delas. Não que a pessoa esteja esperando. A pessoa não está esperando a sua gratidão, mas você tem a obrigação de ser grato, está na Bíblia. Grato com as pessoas e grato com Deus. Mostrar que foi importante aquilo que a pessoa fez por você. A ingratidão, ela gera murmuração, reclamação, chateação. Sabe por quê? Porque a pessoa ingrata, ela não consegue ver o que Deus fez. A pessoa ingrata não consegue perceber o que recebeu de Deus. E aí começa a murmurar pelo que não tem e se esquece do que tem. E não agradece. Então é um perigo. Primeiro, a ingratidão fecha portas. O segundo perigo, ela gera murmuração. E o pior de tudo, ela endurece o coração. A ingratidão endurece o coração, porque você não consegue ver as bênçãos, você não consegue perceber o que o Senhor tem te dado, você não consegue perceber o que o Senhor tem botado ao teu redor, e começa a murchar, endurecer o coração. Lembra lá na Bíblia? O povo de Israel murmurou no deserto e não entrou na terra prometida. E aí você vai ficar fora da nossa terra prometida por murmurar, endurecer o coração, porque o passo seguinte a endurecer o coração é se desviar. O passo seguinte a endurecer o coração é se afastar de Deus. Então veja, a ingratidão começou e você não vê pequenas coisas. Depois a ingratidão gera a pessoa começar a murmurar, reclamar de tudo. A ingratidão endurece o coração e o coração duro se desvia de Deus e vai para o inferno. E não é isso que Deus quer para dentro de nós. Não é isso que Deus planejou para a sua vida. O que Ele planejou está lá. Morada preparada para você. E Ele vai vir te buscar. Você não vai entrar aí no avião, não. Ele vem te buscar. Ele mesmo vai te buscar, que é para você não errar o caminho. Ele vem te levar com Ele, que é para você chegar no lugar que Ele preparou. Para não ter engano, não ter escorrega. Não ter nenhum problema na sua chegada no lugar que Ele preparou. Para Ele garantir, te dizer: filha, eu preparei essa morada para ti. Por isso que eu fui te buscar e eu te trouxe aqui. Então não perca isso por ingratidão. Não perca isso por um coração endurecido. Então não importa o que você fez até agora que ouviu essa pregação. Não importa se você foi muito grato ou muito ingrato, não importa. A partir de hoje, você já sabe a bênção da gratidão e você vai seguir o que passou para trás, passou. O Senhor vai marcar daqui para frente com você sobre a gratidão. E é quando o salmista vai dizer. Entrai pelas portas dele com ações de graça. É com gratidão. Amém, igreja? E eu desejo muito que esta palavra, ela entre no teu coração e que ela fique colada, grudada, nunca se afaste de você, para que você siga a sua caminhada com Deus, grato por tudo que Ele tem te dado. E eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Amém.